Boa tarde. Edu, boa tarde a você, boa tarde especial ao nosso professor. Bubu, Zé, fã de esporte com a gente. Há um ano. A gente fazia a minha pergunta quando o Botafogo colou na liderança, né? Toda semana, será que o Botafogo vai se manter? Será que o Botafogo... E a coisa só foi degringolar lá pra frente, não exatamente aquela expectativa. Não, a 10ª rodada sai, quando virar o turno cai. Então acho que a gente pode ir um pouquinho devagar, porque quando eu olho pra tabela, não é só uma questão de pontuação. O Atlético Paranaense tá na ponta. Se você acompanhar o que vem sendo a temporada do Atlético Paranaense, Campeonato Brasileiro e Sul-Americana, que a gente já falou até pra mim, o Atlético é um time de Libertadores, não um time sul-americano. Se a gente olha pro Bahia e pensa que o Bahia venceu ontem pra mim, um dos jogos mais interessantes da rodada, que foi contra o Botafogo, que jogou bom futebol também, não é porque perdeu ontem que a coisa tá ruim. Aí você olha em terceiro, o Botafogo. A tabela tá refletindo o que tá sendo o jogo em campo. Tanto que muito do que se fala ali da turma de 8 pontos ali, Flamengo e tal, que não joga. Então, se a turma que a gente espera não tá jogando, tá oscilando, acho que tem que falar do Galo também, que viemos longe do brilho, foi arrancar um empate ali no sábado. Então, se a turma que você começa o campeonato pensando que pode disputar, ela não entrega, ela oscila, alguém tem que acompanhar. Você tem que olhar pra quem tá jogando bola. Igual olhar pra tabela do ano passado e entender porque o Red Bull tava ali subindo. Olha pra quem tá jogando. Então, é justo o que acontece até agora. Vai dar pra manter? Não sei como é que vai ser o pessoal que vai ser convocado de Copa América, queda, oscilação que vai reagir um Palmeiras, um Flamengo também, até o próprio Inter. Não sei até que ponto a convocação vai atingir Bahia, que Atlético pra mim não vai atingir tanto. Então, tem condição, tem trabalho e tem futebol pra estar ali primeiro. Não é que parou ali em cima da árvore e ninguém sabe como é que colocou. E uma hora vai cair. Não entro nessa. É muito bacana, especialmente pra mim, a vitória do Bahia sobre o Botafogo ontem, um jogo pra lá de interessante. Então, Edu, tá bem pago ali, como a gente fala, essa liderança por enquanto, por hora. E a gente vê, são dois trabalhos que são interessantes, né? Mas antes da gente passar pro Palmeiras e Flamengo, já queria... Não, porque o Marcelo tá todo fala do Palmeiras. Tem que falar que o Palmeiras tá ali e o Flamengo tá mal, tem a mesma pontuação. Daqui a pouco, Marcelo. Marcelo tá... Esse programa aqui vai ser uma mensagem... Igual antiga direção. São Paulo. São Paulo. Tá igualzinho. Só mudou a camisa. Muda só o time. O Zé, o Bahia tem o Rogério Ceni no comando, boa tarde. Você gosta, né, Zé? Você gosta da alegria, da ousadia? O Bahia... O Zé, Rogério Ceni com o Bahia. É um time que tem trabalho e agora tá com desempenho, outra vitória, como disse o Pedro, bem interessante. E jogando, né, Zé? Porque são dois times que estão lá na ponta, mas jogando, né? Boa tarde, Zul, boa tarde, Bubu. É bom sempre ter levado um show desse. O que restou, né, pelo menos? Eu acho que ele botou aquela cadeira aí, tem alguém pra elevar o nível. Vai de mim, sou Celso, Pedro, todos estão assistindo. Eu sempre falei que o Rogério Ceni pra mim é um ótimo treinador. O problema é o dia a dia dele, a forma como muitas vezes ele dá com determinadas situações. Né, que acho que aí acaba prejudicando a gestão de grupo, a gestão de vestiário. No mais, eu sempre falei e acho que ele é um bom treinador. Nas entrevistas, quando ele fica só no que aconteceu no jogo, ele fala exatamente durante toda a entrevista o que aconteceu durante os 90 minutos. Ele é impressionante. Esse time do Bahia, ele foi montado, né? Foi escolhido ali, porque você tem bons jogadores, você tem o Raul Campos, tem o Everton Ribeiro, né? Você tem o Lucas que veio do Santos, que pra mim é um grande jogador que vai e volta o tempo todo. Você tem algumas peças de reposição ali que no meio campo que podem ajudar. A defesa, eu acho que a defesa não tem o mesmo nível que tem o meio campo e o ataque, eu acho que é um pouquinho abaixo tecnicamente, mas o Rogério consegue montar um bom time. Eu vou um pouco na mesma opinião que o Pedro. Acho que é muito cedo, por conta de todos os campeonatos que nós temos ainda pela frente, pelas questões Copa América, Olimpíada, um monte de clubes aí podem ser prejudicados pelas convocações dos seus atletas, então tem muita coisa que pode acontecer, mas eu acho que esse Bahia é um Bahia pra ficar ali, não é na meio de tabela não. Eu acho ele C7, G6 adiante, porque se ele mantiver essa qualidade de jogo, eu acho que ele pode brigar ali. Até porque já vem fazendo ali coisas interessantes, o Atlético também é uma menção rosa que é o Atlético. Vamos falar de Palmeiras. Tem 5 pontos, ele deu com 4, o Universitário também com 4 e o Botafogo com 3 pontos. O Arthur falou muito bem, né? Além do seu jogo, também vê como acontece a outra partida da chave, mas vencer é fundamental para esse Botafogo, para pular ali para as primeiras posições, seguir nessa luta de classificação, mas um adversário complicado. A LDU, embora seja em casa, a expectativa de um jogo duro pro Botafogo. Porque não é só jogando em Quito que ela chegou na final da Sul-Americana, por exemplo. Então, assim, ainda que tenha passado por saída dos Beldia, toda uma questão fora de campo que inclusive ocasionou a saída dos Beldia, continua sendo um time muito forte. O que é bom pro Botafogo, para um time que perdeu as 2 primeiras da Libertadores, a partir do momento que todo mundo se tirou ponto, isso acabou sendo muito benéfico. Não tem ninguém ali com 9 pontos que desgarrou. Então, assim, a situação do grupo acabou sendo muito benéfica para um time que perdeu as 2 primeiras rodadas. A classificação e a liderança ainda são completamente viáveis. A gente tá vendo a evolução do Botafogo na temporada, sob o comando do Arthur Jorge, a qualidade que se tem no elenco. Então, ainda é muito cedo para descartar o Botafogo, algo que depois de 2 rodadas era muito... Você ficava inclinado a falar que a vida do Botafogo estava delicadíssima na Libertadores. Então, a melhora com o Arthur Jorge e os resultados do grupo acabaram ajudando muito a vida do Botafogo nesse contexto na Libertadores. O que eu vejo do Botafogo, né, igual o Donk, e quem tá assistindo a gente, é que quando ele ganha, ele ganha bem, quando ele perde, ele perde bem. Não é aquele time que no brasileiro é uma coisa, são mais de 35 rodadas, é diferente. A Copa Libertadores, assim, é um estilo de jogo diferente. Então, o Donk lembrou bem, a LDU, ela ganha do Fortaleza nos pênaltis, ela perde pro Fluminense depois do campeão da Libertadores contra o campeão sul-americano, um jogo muito difícil também no Maracanã, que eu tô acostumado a jogar aqui no Brasil, tudo bem que o gramado agora é o que vai ser diferente para esse jogo, mas o Botafogo precisa entender que esse tipo de jogo ele tem que ser mais brigado. Então você tem que fazer o gol e continuar brigando, fazer o gol e continuar brigando. E não assim, sabe, toma um gol, depois toma outro gol em seguida, sai de qualquer jeito pra tentar empatar o jogo e aí toma outro gol. Então acho que essa leitura eu acho que tá faltando para esse Botafogo, que ele encanta em determinados momentos, mas quando você precisa do resultado, é um jogo mais difícil. E esse vai ser um jogo. A LDU tá acostumada com esse tipo de jogo, né? Já jogou com o Fluminense lá atrás, agora joga de novo contra o Fluminense, campeão contra o Fortaleza, então um time muito difícil. Vamos ouvir o Rogério Ceni, depois dessa vitória também do Bahia pra cima do Botafogo no Brasileirão. Fala, Rogério. Primeira vez fora de casa, a gente consegue render, no primeiro tempo ao menos, né? Não no jogo todo, mas no primeiro tempo a gente consegue render também fora de casa, os primeiros 45 minutos, como a gente rende normalmente na Fonte Nova. Nós precisamos melhorar, jogar o 0x0 do mesmo jeito que se joga 1x0. Eu acho que é muito mais mental, psicológico do que outra coisa, porque mudou radicalmente o estilo da gente jogar. Começamos a rifar muita bola, tudo ao contrário que nós fizemos praticamente no primeiro tempo todo. Conseguia dividir. Dividiu pra ser expulso. Não tomou gol, mas pra tomar uma expulsão. E acho que ele deu uma rateada com o Rafael Ratão. Não, essa veio ao natural. Essa foi brilhantemente ao natural, é assim que surge. Aí o Ratão foi lá e matou o jogo, né? Assim, parabéns ao Rogério, que quis ganhar o jogo. E o Arthur Jorge, venceu e o Maurício Barros. Eu sou o treinador e o Maurício é o meu auxiliar. A gente pega, certo? O nosso Marcelo da redação, que é um zagueiro, chega pra eles assim, entra de centroavante. Nós vamos ficar alçando bola na área, tem um cara alto pra gente tentar fazer o gol de cabeça. Pirulão, é isso, 1x1 o jogo. Essa é a tentativa de ganhar o jogo. E aí perde o jogo. O que acontece? A gente tá no limbo, cara. Nós estamos mortos. Foi o que o Arthur Jorge fez ontem. Então, mas daí ele botou lá o Alexander Barbosa, anotei a altura dele, tem 1,92. Tá. É zagueiro. Aí o que ele faz? O raciocínio. O Botafogo tá na liderança. Ele falou, vou arriscar porque um ponto não refresca muita coisa. Tô jogando em casa. Preciso, vou tentar a vitória. Não tem aí uma... Não, eu não vou tirar a ambição dele querer ganhar. Querer ganhar no futebol sempre é interessante. Mas a maneira, essa tentativa de querer ganhar, né? Eu me lembro que isso aconteceu, olha que eu vou puxar, cara. Acho que foi em 2013. O Málaga e Borussia Dortmund. Semifinal da Champions.
Champions, quando o Borussia definiu com o Bayern. O Klopp fez a mesma coisa. Tinha um zagueiro brasileiro chamado Felipe Santana, lembra? Era um zagueiro que era do Figueirense, né? Depois jogou, tinha quase 2 metros, né? Ele pegou o Felipe Santana e botou de centroavante. E o Dortmund acho que virou o jogo em cima do Málaga. E aí ele virou gênio. Virou gênio, o Klopp. Tô falando de 11 anos atrás isso. E muitos brasileiros, o Cuca já fez isso. Sim. Botar gente, treinadores do Corinthians, botar o Gil de centroavante na reta final, é verdade ou não é? Lá no Abafa, bota o Gil lá de centroavante pra ver o que dá, quer dizer. Então isso não é uma novidade. Não. O que o Arthur Jorge fez foi uma tentativa. Agora, ele desprezar um ponto também, um ponto num campeonato tão difícil como esse, e aí você segura o Bahia também, não é um absurdo, cara. Então ele correu risco. E pagou pra ver, não deu certo. Então, eu não vou condenar quem vai e se arrisca a vitória. Não deu certo. Poderia ter dado, poderia comprar, eu falei em outras ocasiões. Não deu, e daí o Bahia se aproveitou, foi muito eficiente na possibilidade que teve, o contra-ataque, o Depena coloca, belo passe, Rafael Ratão dispara, dribla o John, e o Bahia consegue a vitória fora de casa, muito valiosa. O time do Rogério Ceni, na verdade, são dois bons times em ascensão, um bom jogo, como o Pretzel falou, e o time do Rogério cada vez mais vai ficando sólido e já disparando. E assim, o Bahia, com esse futebol, é um candidato ali a uma vaga na Libertadores. Eu acho que sim, se mantiver essa linha, e provavelmente no meio do ano, a gente tem que lembrar que no meio do ano vai abrir a janela europeia, e abre a possibilidade de novas contratações. E aí, o Bahia, pelo que foi divulgado no seu balanço, já quitou 86% do seu passivo. 86, com apoio do Grupo City. Isso é uma notícia histórica do Bahia. Quando o Bahia zerar as dívidas, o Bahia é uma potência do Nordeste. O Bahia é um clube nacional. O Bahia, pra mim, é um dos 14 grandes do Brasil. Então, assim, olho no Bahia. Essa ideia de crescer com estrutura, com torcida, a torcida gigantesca. Então, as coisas começam. Boas notícias do Bahia com um bom time de futebol. Vamos ver o que disseram os treinadores das duas equipes, Arthur Jorge e Rogério Ceni. Eu treinei essa semana 2 formações distintas e através do treino, até você também, né, eu não queria passar um recado, por exemplo, poderia trabalhar com 3 zagueiros hoje, poderia ter trabalhado com o Rezende mais atrás, mas a gente quer tentar sempre passar um recado, especialmente para interno, né, para os jogadores, que não é porque a gente está jogando fora de casa que a gente muda a maneira de jogar. E em contrapartida também nós começamos a sofrer bastante no segundo tempo e aí nós tentamos alterar para ter um pouco mais de força, também pede um pouco mais da técnica no meio campo. Mas eu fico feliz porque a rodagem do elenco em janeiro, fevereiro e março é o que possibilita, e o espaçamento, logicamente, quando não tem um jogo de competição ou sul-americana ou Libertadores, né, no meio de semana, nessas 2 semanas cheias, possibilitaram a gente até hoje, né, talvez também o sofrimento de jogar sábado e terça bem compacto, mas ter 5 dias para hoje, possibilitou a chance de repetir essa equipe. E eu fico feliz porque pela primeira vez, fora de casa, a gente consegue render, no primeiro tempo menos, né? Não no jogo todo, mas no primeiro tempo a gente consegue render também fora de casa, nos primeiros 45 minutos, como a gente rende normalmente na final. Então aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí mais uma vitória do Bahia, venceu o Botafogo no Newton Santos, e agora tem uma semana tranquila aí, até a próxima partida pelo Brasileiro. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, forte abraço a todos, e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RD.